Como perceber quando eu estou tendo um discurso próprio e quando estou imitando o outro? Olha, só de fazer essa pergunta, quem me fizer essa pergunta, para mim já ganhou a metade da resposta, porque ele percebeu que imita o discurso do outro. Nós que falamos tanto de clonagem, clonamos aquilo que deveria ser mais autêntico, que é a nossa forma de pensar e de sentir. Eu acho isso incrível. Clonar sentimentos, mas o coletivo, todo mundo odeia fulano, eu odeio também. Por que você odeia fulano? Ah, não sei não, todo mundo está odiando, ele deve ter que ser odiado também. Ou todo mundo ama ciclano, eu amo também. Como assim? Sentimento clonado? Pensamento clonado já está até um pouco convencional, todo mundo pensa igual. É como se você imaginasse que somos passageiros de um trem e que cada época é moda fazer com que a forma das janelas seja diferente. Hoje a forma das janelas da moda é triangular. Aí eu pergunto para você, como é que é o mundo? Ah, é triangular, você não está vendo? É amanhã de manhã, mudam a moda, mudam para a janela redonda. Eu pergunto para essa mesma pessoa, como é o mundo? Ah, é redondo, é só uma questão de olhar, você não está vendo? Mas ontem você me disse que era triangular. Não, eu evoluí, eu refleti sobre esse assunto. A pessoa nem percebe que ela está sendo pensada, não está pensando. Para agora, fecha os olhos e tenta dar uma olhada como um observador passivo no teu plano mental. Quanto dessas ideias que estão aí são realmente tuas? Quanto dessas ideias você sabe me contar a história? Eu vivi tal experiência, refleti sobre ela e cheguei a tal conclusão. Quantas? Existe um livro maravilhoso que é a autobiografia de Gandhi, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Que ele dizia, todo mundo tentava me influenciar. Eu levava tudo aquilo para casa, refletia, comparava com os meus princípios. No dia seguinte chegava com uma ideia minha. E todo mundo saía correndo atrás, sabe por quê? Porque é raro ter um ser humano que tem ideias próprias. E as pessoas reconhecem e correm atrás. Parece que nós recebemos um kit pronto, software vida, do lado do nosso berço, só demos o play e saímos rolando pelos carris da vida. Isso é você? Isso sou eu? Isso é o quê? Isso é viver? É importante que a gente perceba isso. Existe uma dica que eu acho preciosa dentro de um livro, Caibalion, que é um livro de base egípcia, que ele fala sobre o gênero mental. Falei para vocês que no mundo manifestado tudo é dual, e os nossos veículos também. A nossa mente é dual. Ela tem um aspecto masculino e feminino, sem questões de gênero, nem superioridade e inferioridade. Os dois são necessários. Só que do ponto de vista da geração, nós sabemos como funciona o masculino e o feminino. O masculino insemina e o feminino desenvolve, dá corpo e dá à luz aquele ser. Assim também é no plano mental. Existe uma ideia que é o processo masculino de pensar, que é insuflar aquela semente, aquela ideia. E depois existe uma parte feminina da nossa mente que pega aquela ideia, desenvolve, dá ninho a ela, desenvolve, dá um corpo àquilo e traz ao mundo. Ambos os processos têm que ser nossos, ambos. Você tem que saber se certificar de que momento você inseminou a sua mente, em que momento o desenvolveu e deu aquela ideia à luz. Como é comum, num processo de manipulação, que alguém jogue uma ideia na nossa mente, vai embora, vai para o outro lado do mundo, e você fica ali cultivando uma ideia que você acha que é sua, porque você chocou aquela ideia, você cultivou no seu útero mental, portanto acha que é sua. E é muito semelhante à ideia do ovo do cuco. Já ouviram falar desse passarinho? É um passarinho terrivelmente manipulador que vai lá com o bico, joga os ovos dos outros pássaros fora e coloca o dele. E o passarinho às vezes é um tizil, uma coisinha de nada, e o cuco é um pássaro grande, e ele fica chocando aquele ovo. E nasce um cuco grandão, ele diz, é meu filho, a cara do pai, por quê? Fui eu que choquei. Eu passo por você e digo, olha, eu não sei não, pode ser uma impressão minha, mas eu acho que fulano de tal não gosta de você. Não sei, não me leve a sério, pode ser uma impressão, mas eu tenho essa impressão, deixo para você e vou-me embora, sumo da sua vida. Você começa a olhar para fulano de tal atravessado, e hoje ele não me cumprimentou. Hoje ele olhou para mim com um ar meio disperso. Olha, hoje, não sei não, isso que ele falou, eu acho que tinha segundas intenções, ele queria me atingir. E você vai chocando aquela semente que não era tua, dando corpo a ela. Um belo dia você, manifesta um rompimento com fulano e acha, eu percebi que ele não gostava de mim. Não, você chocou o ovo de cuco, meu caro.
Você deu à luz a uma semente que não era tua, que pode ser uma total fantasia a qual você deu corpo. E essa é a forma mais sutil de manipular um ser humano. Você passa pela rua, uma música que está tocando com uma letra, com uma perversidadezinha, que isso é a coisa mais comum do mundo. Uma ideia num outdoor, uma ideia em duas pessoas que estão conversando, às vezes nem intencionalmente, mas saem inseminando os demais. E você olha e às vezes não percebe. E quando vê, já voltou para casa com um monte de ovos de cuco dentro da sua mente. Recordo muito de uma vez que eu passava numa rua, na cidade onde moro, e tinha um outdoor de uma boutique infantil. E não sei por que cargas d'água eu resolvi olhar para aquilo. Era uma criança com um vestidinho vermelho que caía num ombro e ela estava numa posição onde ela puxava a saia e aparecia uma parte da perninha. Eles colocavam uma criança que devia ter seus 5, 6 anos, uma menina, numa postura tremendamente sensual. O que quer uma pessoa que quer que as pessoas sintam atração sexual por uma criança de 6 anos? Isso é a técnica do morcego que morde e depois sopra, porque depois condenamos as pessoas que se inclinam para isso. Ainda que não concretizem nada, ainda que no plano das ideias se concretize isso como tendência, já é criminoso, mas nós suscitamos isso através de coisas que às vezes não percebemos conscientemente. E somos inoculados às vezes com essas coisas. Pode ser que o nosso caráter seja tão sólido que não gera um fato concreto, mas gera umas formas mentais complicadas. O tempo todo somos inoculados, o tempo todo recebemos sementes, recebemos ovos de cuco e desenvolvemos coisas que não são nossas. Eu reitero a pergunta inicial: quais ideias suas são realmente suas? Quais sentimentos seus são realmente seus? Se baixássemos uma lei dizendo, a partir de hoje todos os brasileiros têm que se vestir de amarelo, haveria revolta. Queimaríamos roupas amarelas em praça pública e ninguém aceitaria. Mas pelo mundo afora, a partir de hoje, todos pensam que tem que tirar o maior proveito pessoal de todas as situações. E a gente não queima esse uniforme mental. A gente se conforma com ele e nem reconhece que não é nosso. E ostenta como a maior originalidade do mundo. E nem percebe que quem mudou foi o ovo de cuco, e não nós. Continuamos escravos de formas mentais do coletivo, que em geral são autorais, atendem ao interesse de alguém, o interesse que a gente não gostaria de servir conscientemente. Há duas formas de você trilhar a sua vida, ou no banco da frente, conduzindo esse veículo onde você quer, ou no banco de trás, de olhos vendados, sendo conduzido por quem você não sabe quem é, nem para qual direção. E só exige que o banco de trás seja confortável. E esse é exatamente o dilema de identidade que vivemos nos nossos dias.